não se deve desenvolver ou alimentar consciência de culpa, envergonhar-se de si mesmo, engendrando a autopunição, tampouco sentir-se inferior ou transferir responsabilidade. A construção de nossa plenitude é uma tarefa intransferível, inadiável e se alicerça necessariamente na autoaceitação para o esforço do alto labor, de forma paciente, amorosa, como um ourives que lapida a pedra rara. Só assim lograremos o êxito desejado, uma vez que essa deverá ser a conduta do ser desperto que se descobriu e deseja sinceramente a iluminação e a libertação consciencial. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. E a nossa honra de ter você como telespectador, como telespectadores e internautas, como a causa do nosso existir. César Ayala, que nos conduz até vocês, tudo e todos os seres, a partir do estúdio, os equipamentos, a internet, as empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, o Espaço Cotidiano, todos de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará, Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. As empresas parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs, Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. Hoje nós temos a honra de receber uma amiga, uma irmã, uma estudiosa do despertar e psicóloga, a nossa irmã Maria José de Melo Silva Geraldo, de São Paulo, capital, e um tema desafiador para todos nós: culpa e vergonha. Você se culpa? Você se envergonha de ser o que é? Assim, vamos receber com muito carinho, com muito amor, a nossa irmã para desenvolver esse tema e nós vamos trocar figurinhas tentando, de alguma forma, responder às suas perguntas ou contribuir para que fique mais claro esses dois processos, estas duas frequências vibracionais ou estas duas emoções. Paz profunda, querida amiga, seja muito bem-vinda. Oi, Sebastião, boa noite, obrigada pelo convite. A honra é minha de poder estar participando desse estudo, né, desse programa que auxilia muitas pessoas. Mas esse conteúdo aí da culpa e vergonha realmente são emoções que eu tenho percebido tomado conta de muitas pessoas, que deixam de fazer muitas coisas tomados por essa emoção, por essa sensação de que tem algo errado com elas, que elas merecem castigo, porque quem tem culpa merece castigo. E se pune regiamente, não conseguindo alcançar aquilo que deseja, por não se considerar merecedor ou merecedora. Então, achei interessante esse tema para que a gente pudesse trocar figurinhas, realmente, porque Joana de Ângeles, ela fala muito abertamente sobre essa questão no livro O Despertar do Espírito, porque às vezes eu não, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu não sou como você, que tem uma memória que guarda livro, capítulo e página. Então, às vezes, eu junto o nome do título com outro título, que outro dia eu falo Despertar do Ser. Não deixa de ser,
mas é do livro Despertar do Espírito, na parte do conflito, conflito de culpa e vergonha. E, então, o que ela discorre sobre esse assunto é que muitas vezes a culpa ela já vem de outras romagens que já tivemos, né? Então, por isso que as pessoas não sabem por que sente culpa. Isso quer dizer que ainda estamos presos naquela situação traumática de tempos lá atrás. E também a questão nessa vida atual também trabalharmos, a gente sente culpa, mas isso já começa logo nos primórdios, na gestação até, inclusive, que o feto já se sente responsável pela... Não é que ele seja responsável, mas os adultos colocam a responsabilidade da vinda dele para o mundo para a criança. Então, muitos adultos agora não sabem, se sentem todos transtornados e não têm ideia de como se livrar disso. Aí a gente pode trocar figurinha para que as pessoas consigam se libertar desse peso de culpa e do sentimento de vergonha de alguma coisa que fez. Aí eu vou Quer dizer pedir, alguma coisa? eu vou pedir para você, eu vou fazer um trocadilho. Não se culpe se acaso você esqueceu o nome do livro, trocar e etc. E não se envergonhe se alguma coisa não sair como você planejou. E eu vou retornar à leitura que eu fiz no início e ela vai Sim. servir um pouco de base e aí você vai pegando o que você estudou em Joana de Ângeles, nós vamos trocando as figurinhas. Então, baseado nesta obra que você estudou e aqui sobre a inspiração de Joana de Ângeles, nós escrevemos assim, após colocar um trecho de uma obra do próprio Espírito, que foi Autodescobrimento, uma busca interior, que fala de algo parecido. Então, não se deve desenvolver ou alimentar consciência de culpa. Uhum. Envergonhar-se de si mesmo, engendrando a autopunição. Tampouco sentir-se inferior ou transferir responsabilidade. Eu vou ficar só até aqui. Então, não se deve desenvolver ou alimentar consciência de culpa, porque uma das coisas, Maria José, vou só dar uma deixa e você continua. Então, como que eu posso me culpar se eu fiz o máximo do mínimo que eu sabia, eu consulto a minha consciência e ela aprova, como que eu posso me culpar se eu dei o melhor de mim? E no passado eu era muito tímido e envergonhado, e depois Joana disse-me: filho, o tímido é o orgulhoso fracassado. Eu Uhum. falei, danou-se. E era orgulho, porque um dos problemas da culpa, eu tenho medo de tentar e não dar certo. Aí eu vou culpar-me por não ter saído como eu planejei, orgulho, e fico Uhum. envergonhado, me sentindo apequenado, orgulho outra vez. Mas é contigo, você que é a terapeuta e eu estou no divã. Ai, meu Deus do céu. Então, realmente tem essa questão do orgulho, né? Uma vez no lar da família cristã, o Benê, que hoje é presidente de lá, e ele falou que quem é tímido tem medo do julgamento alheio e por isso não se coloca, não se expõe. Isso era porque também ele me convidou para fazer um trabalho e eu achei que eu não tinha condições, eu me sentindo inferior e ele isso. Eu
não mais me negar diante de coisas que eu não sei. E também não mais me acusar das coisas que eu não fiz. Não fiz muito bem feito ou não fiz direito, porque eu agora, depois do despertar da consciência, que me abriu muito a mente, então eu percebi que a gente faz o máximo que consegue, a gente dá aquilo que tem, aquilo que não tem, a gente não consegue. Então, se perdoar que naquela condição, naquele período, era isso que eu tinha para dar, ou também agora trazendo um pouquinho mais para cá, porque mesmo essas pessoas que se sentem culpadas, elas culpam outras pessoas por elas estarem, por elas se sentirem culpadas. Então também é necessário que essas pessoas que agora se vitimizam perdoem ou compreendam o que os pais, que os educadores, que as pessoas que estavam em torno deram o melhor que conseguiam e que achavam que era correto. Porque antigamente se corrigia era no açoite, né? Era na chinelada, na palmatória. E agora, graças a Deus, os lares mais equilibrados vão conversando com a criança, vão orientando sem precisar utilizar da violência para educar. Quer dizer alguma coisa? Não, pode continuar. Pode continuar? Então tá. Porque a Joana ela diz nesse texto, muitas vezes por conta de pais que também receberam esse comportamento agressivo, eles vão perpetuando essa educação achando que é correto. E aí o filho vai, que passa para o filho e vai perpetuando realmente, e a pessoa a criança muitas vezes ela não consegue lidar com aquele peso de estar se sentindo culpada porque os pais tiveram que casar porque de repente a mãe engravidou, né? E aí foi obrigada a casar, ou a situação financeira piorou porque a criança apareceu, surgiu, e isso é responsabilidade do adulto. Mas os adultos que não estão muito bem estruturados acabam passando isso para a criança, e a criança acaba se fechando para o mundo porque fica muito difícil suportar essa carga. E aí ela se fecha no mundo da fantasia, vamos ser super-heróis, né? E vamos imaginar coisas diferentes. E se elas puderem, quanto mais puderem se afastar desse ambiente agressivo, para elas se sentem melhor. Mas o espírito está aqui para aprender a lidar com as suas deficiências, né? Então a gente precisa compreender que precisamos melhorar mesmo, não tem escapatória. Só cada um vai fazer a sua parte, ninguém vai fazer por você. É Quer baseado no que complementar você... mais alguma? Isso. Oi? Desculpa te cortar. Baseado no que você falou até agora, se remontarmos à questão 258 da obra O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o encarnante é que escolheu as provas. Ele não embarcou numa barca furada, quer seja um filho consanguíneo, quer seja um adotivo. Mais grave ainda para o adotivo, porque se ele não teve, entre aspas, a felicidade de ter os pais consanguíneos para educá-lo, vamos supor que os pais abriu mão ou saiu do cenário, exatamente para ele passar por uma prova mais contundente. E pais que adotam esquecem disso. Pelo filho ser adotivo, acha que tem que facilitar as coisas. Não estou falando de espancar, não estou falando nada disso, porque o que educa é o exemplo. O exemplo é que faz eclodir da consciência do ser o que ele necessita para construir o seu caráter, a sua personalidade.
Porque se gritar, se espancar, se comprar a criança com presentes, com isso, com aquilo, educasse, seria moleza. A gente já ia para o chicote ou, ao mesmo tempo, fazia a barganha e estaria resolvido. E não é isso que estamos vendo. Então, diante dessa realidade, eu estava selecionando aqui uma frase de Abraham Lincoln. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres eles. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si mesmos. Só transportar para os filhos. Mas é contigo. Nossa! Mas tá perfeito. Nós vamos aqui, os pais, né, estão para orientar, acolher e orientar. Da mesma forma como são filhos, esse sentimento de culpa, de vergonha, são filhos nossos também. E nós precisamos acolher com carinho esses filhos e acalentá-los mesmo, dizendo: não tem importância se você errou, se você prejudicou alguém naquele momento, você não tinha condições de avaliar a situação e as consequências. Mas a partir de agora você já tem um outro conhecimento e a partir de agora você pode transformar isso. Então, muitas vezes a gente não precisa ficar buscando lá na última, sei lá, na penúltima encarnação, aonde foi que eu errei, aonde que eu carrego a culpa. Mas a partir do momento que eu trabalho o meu autodescobrimento, meu conhecimento, meu autoconhecimento, eu vou perceber que eu vou ter condições de mudar o cenário a partir de agora, porque aquilo que já passou eu não consigo mudar, mas a partir de agora eu consigo transformar. Então, nesse sentido, tem o prejuízo de como a criança foi tratada, né? Teve os seus traumas, e às vezes se fecha, muitas, infelizmente, se neurotizam também, ou psicotizam, cinde de vez com a realidade, porque a realidade é muito dura para elas. Mas outras são buscadores do equilíbrio, do autoequilíbrio, e vão procurar o autoconhecimento e perceber. Eu errei determinado ponto, e a partir de agora eu vou fazer diferente, né? Porque se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu vou continuar errando. Eu não sei quem foi que disse a frase, ai meu Deus do céu, peraí. Louco é aquele que continua fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. É Então a eu frase de não. Albert Einstein. Pois é, esse dom ainda não tenho. Desenvolverei. Não é dom. Não é dom, é fé e trabalho duro mesmo. Porque dom é como se Pois fosse é. uma coisa pronta. Então você tem que se ralar e construir. Mas isso é brincadeirinha. Então eu vou contar um segredo para você agora. Você disse uma palavra aí. Agora eu vou colocar você no divã. Você Ai, disse que o meu que Deus. passou não dá para mudar. Não dá para mudar. E nós estamos aqui fazendo o quê? Segundo Joana de Anjos, Hum, 3 coisas, já que você começou com Joana. Vida feliz é a obra. ah, Nós estamos aqui e, para corrigir o que não deu certo, e corrigir o que não deu certo é o que passou. mas a Aperfeiçoar gente o que não se muda. tem. Calma lá. Você está no divã. Corrigir o que não deu certo. Aperfeiçoar o que se tem é passado também. Ou construir uma nova experiência. Só isso que é futuro ou presente. Pietro Baldi, agora além de Joana. É um fenômeno analisável em suas causas. Voltou para o passado, para analisar as causas. Então você vai analisar. Você voltou no passado, voltou no tempo. A física quântica prova isso hoje.
Então, você voltou no passado e o que você construiu, que é o que está dando o conflito, porque o conflito, segundo Joana de Ângeles, conforme a obra que você estudou, é quando eu faço algo hoje diferente do ontem e o ontem é que vem me cobrar. Ai, ontem você disse que comer feijão com tal coisa era chique, agora você está falando que feijão não serve mais? Porque hoje não tem uma briga com feijão, ora com arroz, ora com isso. Ah, você falou no passado que arroz com feijão e um ovo frito era a melhor refeição com a verdura e tal. E agora você está falando que arroz não serve mais, feijão não serve mais, o ovo uma hora presta, outra hora não presta, segundo as conveniências. Então, por isso que eu aprendi com Pietro. É um fenômeno analisável em suas causas. E falo de experiência própria. Corrigível em seu desenvolvimento, que eu vou lá na causa e corrijo e vou trazendo para o futuro. E controlável em seus movimentos. Quando chega no presente, já mudou. Vou te dar só um exemplo. Eu vi numa televisão, num programa famoso da época, não vou falar para não fazer propaganda nem de TV nem no programa, mas um psiquiatra fez uma regressão numa moça com dependência química. E ele, pela experiência dele, pensou que estava da atualidade até a gestação, que já era voltar no passado. Porque a pessoa que vai fazendo a regressão, ela vai se vendo na idade que ela está e conversa com a idade que ela está. Perfeito. Foi até a região intrauterina, não achou nada. Porque quem ia achar a causa era a terapeuteada. Aí, não achou a causa, quer continuar? Quero. Então volta, vai voltando, até buscar a causa. Aí teve um momento que ela falou, achei. Aí ele parou, onde você está? Ah, parece um piscinão, legal, uma baita piscina aqui. Mas piscina de quê? Lixo tóxico. Ah, mas como que está uma delícia numa piscina de lixo tóxico? O que você é? Nem perguntou outra coisa. O que você é? Uma bactéria. Então, quando ela adquiriu a dependência química, ela era ainda uma bactéria, um lixo tóxico, adorava aquilo. Quantos anos daí até aqui? 13 bilhões e 700 e poucos milhões de anos. Qual a frequência para reprogramar? Ela sabia tudo, que a consciência dela sabia. Joana também. O espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura. Ela estabeleceu a frequência, mudou. Quando ela voltou, ele trouxe ela de volta. Ela nem lembrava que era dependente química. Não ficou nenhum vestígio. Voltou no passado. Voltou no passado, tá certo. Até aí, voltou no passado. Mas, eu não sei se eu estou correta. O tempo, ele não é linear. Então, enquanto a gente está vivendo esse tempo do passado, nós estamos no presente trabalhando esse passado. Exato, que para o espírito não tem tempo. Ele vive no tempo que nós chamamos no tempo sem tempo, que Joana chama de tempo sem tempo, e nós chamamos de eternidade. Então, o corpo físico está no espaço. Sim. O perispírito já está no tempo. Mas o espírito está na faixa do tempo sem tempo. Ele pode ir atrás ou para frente. Ou para frente. Tanto que um psicólogo americano, que agora não lembro o nome, esse eu não lembrei, porque eu não falo nem português. E decorar um nome que eu não sei pronunciar, eu prefiro nem decorar. Eu só sei que ele fazia regressão. E pegou uma moça que estava com câncer terminal. Deram um decreto para ela, iria morrer com câncer. Ele queria achar a causa para ver se tinha jeito. Ela topou. E ela foi para o futuro, porque no passado, tecnicamente, não tinha causa, porque era uma prova desta etapa. E ela foi para o futuro e ela era solteira. Ela se viu brincando com os netos.
ela voltou e falou: eu não vou morrer, porque eu me vi brincando com meus netos, como que eu vou morrer? E mudou a frequência e sarou. Então agora vamos trabalhar na hipótese que o nosso passado é o nosso inconsciente. Não é lá que estão os conflitos, a vergonha, a culpa, o medo, Sim, está tudo lá. o medo. Tá Então tudo eu vou ali. precisar, ou eu vou lá, que é melhor ir lá, eu prefiro ir no umbral do que ir para o umbral. O que você prefere? Ir no. Então vamos lá. Então você vai se capacitar no consciente, que é onde nós estamos. Vou vestir a minha roupagem da ternura, porque vai ser um diálogo terno e amoroso. Não é assim que a Joana nos ensina? Com quem? Com Sim, as terno imperfeições morais. E no caso hoje, quem está no divã? Culpa e vergonha. e Então, vergonha. você está no seu passado. Quando você ressignifica isso, vem para o subconsciente. Mas o começo da pauta é no sub. Você vai ressignificar a culpa e a vergonha, que é uma fração do inconsciente. O subconsciente é uma porção do inconsciente gerenciado pelo superconsciente, esperando que nós assumamos o comando. Feito isso com a pequena porção que está no sub, aí nós vamos viajar no inconsciente, até que haja a ressignificação da culpa, da vergonha, trabalhando esses conteúdos. Quando volta ao consciente, já não temos mais esses dois tormentos. Isso foi tão fantástico quando eu trabalhei, por exemplo, a coragem ante o medo que eu tinha. Eu tinha tanto medo de falar em público que eu tinha diarreia, aquele frio na Sim. barriga. E quando eu Uhum. invoquei a coragem, o medo veio na minha frente. Você quer me matar? Falei, não. Você pode viajar comigo, mas de lado ou atrás. Passar na minha frente Certo. para interromper a jornada, não, porque eu e você somos um. Você pode até saltar na minha frente e avisar que tem uma ponte quebrada, um abismo na frente, aí tá valendo. Mas toda hora você aparecer e me impedir, não está dando certo, porque se eu der certo, você vai ser promovido. E o seu futuro é ser coragem. Mas a entrevistada é você. Mas você está falando lindamente, Não, eu só quis explicando, para você organizar suas ideias. então, explicando muito bem. É, nós, como que eu posso dizer? Tudo que você falou é isso que devemos fazer mesmo. O que aparece para mim, o que aparece para a gente no consultório, são pessoas que carregam essa culpa e ficam bloqueadas, porque vem o medo também de ser descoberto, de perceber que está fazendo alguma coisa que não deve. Então, a pessoa procura dissimular. E aí a gente vai conversando a respeito, e em consultório a gente está sempre voltando no passado para saber por que está atingindo agora o presente. Porque aquilo que aconteceu, todas as nossas experiências, estão lá no inconsciente, principalmente o que já foi aprendido. Então, vai para lá e muitas vezes a inconsciência que nos conduz. E aí vamos trabalhar esses automatismos, sair dos automatismos para entrar no manual, né? Vamos parar, prestar atenção e viver o presente de como você está agindo com determinada situação aí que te traz medo, traz culpa. E como que pode sanar isso daí? O que ela pode fazer? E muitas vezes nos relatos vai se lembrando de coisas e vai, como você disse, ressignificando. Então muda a frequência e consegue fazer de forma diferente o que sempre fez daquela mesma maneira. Porque é uma luta, a pessoa entra nesse automatismo mesmo e vai fazendo e repetindo padrões,
até que um dia percebe que está na hora de sair desse padrão de sofrimento, de carregar uma culpa pesada, que muitas vezes tem a ver com muitas vezes ele acha que é do outro, mas que tem a ver com ele, e ele precisa aprender a compreender e a se compreender, como você disse, e a Joana de Ângeles diz, conversar terna e amorosamente com essas imperfeições, dando oportunidade de fazer de forma diferente. Porque muitas vezes a pessoa se torna como um mecanismo de defesa, ela acaba mentindo para se proteger, para se sentir melhor, para se sentir superior. Porque fica difícil de aguentar esse sentimento que ela sempre fala, que não devemos nos sentir inferiores. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que se sentem inferior, se sentem punidas e se punem. São punidas pelos outros e se punem todo o tempo porque não consegue entrar, interiorizar, se interiorizar e modificar essa situação que está vivendo. Deixa eu ver que mais você quer dizer. Hoje eu estava escrevendo sobre como você criar um novo automatismo. Então você quer ressignificar uma coisa. Que pode ser, eu coloquei aqui, né? Na prática, isso foi uma construção da Neuza Marques, do Ivo Coedel, e nós colocamos também os nossos pontos no conto. E a última parte ficou assim: na prática, podemos tomar como exemplo a reorganização do universo celular. Seria um novo significado para o nosso universo celular. A pacificação das emoções desgovernadas, que poderia ser a culpa, a vergonha, a raiva. Isso. O descondicionamento e a posterior ressignificação dos automatismos das ideias perturbadoras, das crenças conflitantes e castradoras e, por fim, dos hábitos e do caráter doentios. Agora, essa parte foi os pontos que nós colocamos no conto. Mexemos em alguma coisa no anterior, mas agora que foi a nossa doação. Para que eu faça isso que foi dito, um pensamento repetido, via de regra, gera um condicionamento específico. Então, um pensamento repetido, isso é comum, vai gerar um condicionamento de acordo com o pensamento. Então, um pensamento repetido gera um condicionamento específico. Assim como um condicionamento reiterado gera um hábito correspondente. Isso é fato também. Agora, um hábito reprisado, inequivocamente, forma um instinto característico. Por fim, um instinto fomentado, ineludivelmente, produz um destino impulsionado. Produz o destino impulsionado. Então, de acordo com o que eu quero trabalhar, tanto a culpa quanto a vergonha, eu crio um pensamento de alguém que não se culpa e não se envergonha. Essa vai ser a minha pauta para o processo de ressignificação. Então, de acordo com esse pensamento repetido, eu vou criar um condicionamento correspondente. Então, criou um condicionamento que vai me convidar a pensar outra vez. E com isso eu crio um hábito. Então, agora já não tem tanto esforço, virou hábito. E desse hábito pode transformar-se num automatismo. Aí eu faço sem perceber, sem fazer força, tornou-se um automatismo. E desse automatismo, se eu não corrigir o automatismo,
se eu não der um novo ressignificado a cada passo, o meu destino vai ser pautado nesse automatismo, porque ele gerencia o meu comportamento. Porque hoje os automatismos físicos dão conta da governadoria do universo biológico. Mas os automatismos psíquicos, cujos personagens podem ser a culpa e a vergonha, vai gerar e gerenciar o meu universo psíquico-emocional. Mas é com você. É perfeito, porque o pensamento, se a gente começa a prestar atenção no pensamento, nós conseguimos fazer essa transformação. É como se disciplinar. Então, disciplinar o pensamento para uma mudança de um hábito. Então, acaba aqui sendo que é um hábito de se envergonhar, de se sentir culpado, de ter raiva ou qualquer outra coisa parecida. Então, eu me proponho, a partir desse momento, que eu não quero, eu acho desagradável, não quero mais isso, então eu me proponho a pensar coisas mais proativas, mais positivas a meu respeito, me acalentando, me pondo no colo, me incentivando a fazer coisas mais proativas mesmo e produtivas. Então, à medida que eu vou prestando atenção no meu pensamento, aí, sei lá, em determinado momento eu paro e presto atenção no que eu estou pensando. Aí eu estou remoendo alguma coisa lá de trás referente à minha culpa. Espera aí. Então, eu estou trabalhando de forma contrária. O que eu tenho que fazer? Aí vamos pensar positivo em cima desse pensamento aí. E várias vezes durante o dia, parar um pouco e prestar atenção no tipo de pensamento que está tendo. E assim vai disciplinando esse pensamento e vai promovendo essa transformação, automatizando, porque depois que no começo é mais difícil, recaídas vão ter, a gente volta para trás é feio, né? Mas a gente acaba percebendo que está pensando da forma equivocada anterior, mas tem que manter a perseverança, não se recriminar por isso. E vamos lá, vamos para frente, vamos pensar positivo, vamos resolver, vamos solucionar essa questão que está me incomodando tanto na vida, que está me tornando improdutiva. Eu quero ser produtiva, eu quero me colocar à disposição para servir, para trabalhar ao meu favor e a favor do próximo, enfim. E sempre buscando parar um momento do dia, alguns momentos durante o dia, e perceber como é que está meu pensamento, né? Eu estou pensando em quê? E se tiver um pensamento errôneo, fazer a correção e continuar. E de preferência um de cada vez, né? Para que a gente não fique também perdida nas coisas. Apesar que acho que é possível também corrigir vários. Se você está pensando positivo, você corrige várias questões emocionais negativas também. Quando você se autovaloriza, se procura se amar e ter uma autoestima. Então, isso daí que você está pontuando desse ponto aí tem muito a ver com o trabalho de estar sempre presente no pensamento, é pensar no que pensar todo o tempo. Com certeza. Você falando do pensamento, eu lembrei de Allan Kardec. Em Obras Póstumas, na lição ou no item Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele narra que um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Se são todas, com exceção dessa, todas são do passado. Eu posso até ter tido uma experiência, porque eu tive várias no futuro. Eu estou no passado da minha realidade. Eu tenho certeza disso, porque eu vou no futuro, aonde eu vivo, aonde eu resido,
meu estado consciencial e volto para o passado. Eu voltei para resgatar como Jesus voltou. Onde Jesus estava? Você consegue imaginar onde ele estava? Eu não. Eu acho que ele estava Só no para lugar. você ver o quanto é complexo. Ramatiz fala que gastou 7.000 anos para preparar para vir até onde nós estamos. Então, com certeza, um engenheiro sideral que ele não estava em dimensões próximas. Não, não estava. Então, nesse sentido, se eu me conecto com todas as minhas vivências, e Kardec continua, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos também. E Emmanuel completa, a evolução se dá pela recapitulação. Recapitulação é passado. Então Sim, você verdade. volta no seu passado e vai ressignificá-lo. E Manuel Filomeno de Miranda complementa, nada morre, tudo permanece vivo e atuante. Você pode encontrar nesse passado uma lembrança que, se você não cuidar dela, ela vai transformar-se numa emoção e daqui a pouco pode te perturbar. Porque quando a lembrança se transforma em saudade, saudade já é uma emoção. E se você não atende à saudade, ela pode gerar um remorso, porque aí você não liga para a pessoa que você teve saudade, a pessoa desencarna, aí vem a culpa, vem o remorso. E agora, como que você vai passar óleo de peroba na cara ou no rosto para ir lá visitar a família? Fala, mas por que você não veio antes? Agora ela não precisa mais de você, ela já foi. Ela ficou aqui chamando você e você não apareceu. Por isso que a gente desenvolve esses sentimentos. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que essa é moleza de responder. É a primeira pergunta. Ei. Porque você tem o divã, você é psicóloga, você estava inclusive no começo da live, a gente tentou fazer a partir do seu consultório, mas a internet não colaborou. Então você Sim. coloca no divã quem? Você mesma ou um paciente qualquer? Muitas vezes me identifico com os pacientes que vão lá, que comparecem, e vamos trabalhando juntos essas imperfeições, porque eu me identifico bastante com eles. Então, o que vem para mim é aquilo que eu também preciso trabalhar em mim. Então, eu não diferencio, não falo, você é o paciente e eu sou a terapeuta. Nós estamos aí e vamos trabalhando, na verdade, trabalhamos juntos, né? Com Porque às certeza. vezes vem uma ideia do outro lado lá que, puxa vida, para mim não passou. E da mesma forma, o que eu passo para ela, nossa, também nunca passou na cabeça. Então, a gente troca, na verdade, a gente troca informações, troca figurinha e vamos trabalhando. A diferença é que a pessoa confia segredos dela, né, as intimidades, as emoções para o terapeuta. E eu cuido com muito carinho também, porque eu me vejo, como eu me vejo ali, eu também preciso tratar bem, tanto o paciente quanto as minhas imperfeições. Uma vez eu vi um filmezinho, é quase que uma espécie de um desenho animado, alguns segundos, acho que não dava nem 1 minuto. Então, o psicólogo, a função, segundo a ciência, nós chamamos de psicologia, que estuda a psique para tentar ajudá-la. A mania que os psicólogos materialistas têm é de pegar o que é do outro, dar um novo significado conforme a visão dele e devolver para o outro. Não é mais ou menos assim que funciona? Sim, sim. Agora, a psicologia transpessoal é diferente. Você vai se ver no outro, ressignifica em ti
e envia a luz para o outro. Eu fiz assim com o meu conteúdo. Faça do mesmo modo com o teu que dá certo. É mais ou menos Sim. assim que você trabalha? Como é a sua É linha mais ou de... menos assim. Mas fala um Porque pouco de é você. O que é que você faz no dia a dia aí? Como que você... As suas porque técnicas. o paciente é espelho, né? Então, eu sou mais transpessoal, também da linha junguiana. A gente conversa aqui, o Jung, a gente conversa de frente, né? Tem mais contato visual. E valorizo os sonhos, as imagens que as pessoas trazem, os delírios, né, que imagina, enfim. Eu procuro ver pelo lado espiritual o que está acontecendo também, porque a pessoa ela tem que ver o ambiente, ela é o tripé, né? É físico, mental e espiritual. Então precisamos trabalhar todos esses lados aí para que fique completo o atendimento. Também trabalho no consultório com constelação familiar, que tem muito a ver com a doutrina, porque tem a questão do não julgamento, a gente não julga, não condena e trabalha essa hierarquia de quem veio primeiro, tem prioridade, do relacionamento também, do dar e receber, e, do pertencimento. Então, todos pertencem. Então, quando a pessoa chega e fala que quer expulsar, quer excluir determinado pensamento, determinada pessoa na vida, aí vamos trabalhando para que a pessoa não queira excluir, que ela queira realmente olhar para esse espelho, porque aquilo que ela quer excluir, ela está qual é a palavra? Reconhecendo nela. Ela está se reconhecendo no outro. Eu trabalho bastante com sombra e a gente vai pela constelação. Você sabe que tem o campo morfogenético que traz as informações do campo familiar daquela determinada pessoa, e que quando a gente vai vendo quem está o afastamento, onde está a problemática, e a gente para e reconhece essa pessoa, dá um lugar para essa pessoa, o mundo se transforma, na verdade. Não sei se é o mundo se transforma a palavra certa, mas modifica bastante o mundo interno dessa pessoa, porque ela vai olhar para essa problemática de forma diferente. É o tal do ressignificar também. Então, eu trabalho nessas linhas aí. E uma das coisas que faltava na constelação, né, segundo o que nos passaram, seria admitir a encarnação. E Bert Hellinger já admitiu. E admitindo a reencarnação, ou encarnação, como queira, eu posso estar diante não do meu avô, de mim mesmo, do meu bisavô, do tetravô, ou de um familiar distante. Uhum. E o curioso é que você, na constelação, você traz o passado para o presente, para o que presente. haja uma reconciliação. E, na realidade, é a Justamente. reconciliação da pessoa com ela mesma. Raríssimos são os personagens que, de fato, são outras pessoas. Onde estão os traumas mais profundos é na pessoa com ela mesma. Não esqueço de uma obra de Vanderlei de Oliveira, por Maria Modesto Cravo. Na reunião no plano físico, a reunião mediúnica, o moço que apareceu estava em conflito. O encarnado, em conflito consigo próprio. E manifestou na reunião um obsessor.
Aí no plano espiritual, porque conforme a obra Trilha de Libertação, a reunião continua no plano espiritual. E no plano espiritual, ela recebe de novo o personagem chamado Obsessor. E lá com a outra realidade, com certeza, lá tem uma imagem em 3D, em 5D, até em 10D, porque o negócio lá, a tecnologia é avançada. E aí falou, está aqui, é você mesmo o seu conflito, o seu obsessor. Converse com você, se resolva. Eu nunca esqueci essa lição na obra. Agora, essa eu ainda falhei, que eu esqueci o nome da obra. Mas lembro do médium e do espírito, que é Maria Modesto Cravo e Wanderlei de Oliveira. Então, nessas situações, quando a pessoa reconhece, já que o espírito Hamed fala que eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Agora, se eu nego a própria chamada sombra, que são as minhas experiências pretéritas, se eu me envergonho e me culpo por ter criado essas personagens, por tê-las criado, então como que eu vou trabalhar uma coisa que eu tenho vergonha, que eu não admito, e nem sequer admito que alguém fale de tal coisa hoje? E muitas que eu falo, aponto nos outros aquilo que eu nego em mim. Porque é fato, o que eu aponto nos outros está em mim. Principalmente o que eu julgo e condeno, segundo Emmanuel. E esses mecanismos terapêuticos, tanto a constelação familiar, a regressão de memória, a hipnose e tantas outras ciências correlatas, você, como terapeuta, está sendo a mentora. Porque você é que vai conduzir o personagem. Então, nós não falamos nas viagens astrais que sempre tem alguém ao nosso lado nos conduzindo. Naquele momento, você. Tanto nesses processos como na própria apometria, que você sai do seu corpo para buscar personagens, para orientar personagens, que na maioria das vezes é você própria. Porque entrar no universo do outro já é delicado. Agora, fazer pelo outro o que ele não quer fazer, que é pronto, não dá muito certo, porque não encontrei isso em lugar nenhum da lei divina que é permitido. Nem Jesus fez. Ele sempre dizia, a sua fé te curou. Embora, se ele quisesse, ele poderia desmontar a pessoa e montar ela em alguns segundos. Ou nem gastar segundo nenhum, um relance. Então, veja. Se na maioria das vezes você se reconhece nos terapeutas, você não mais se envergonha do que vê. Envergonha-se? Não. Certo? Então você tem autoridade moral para ajudar alguém que ainda está sob esse jugo. E se aparece aquela situação bem cabeluda e você se reconhece, e é uma situação que já foi feita, você se culpa? Não mais. Essa parte, Sebastião, eu trabalho bem em mim e sempre procuro ver essa da sombra. Eu sempre procuro ver o porquê que alguém não agora não acontece mais, mas antes, por que eu não vou com a cara dessa pessoa ou com um comportamento, determinado comportamento? Comecei a buscar em mim esses comportamentos e aceitei, porque para qualquer coisa que a gente queira fazer a mudança, o primeiro passo dos 12 passos é a aceitação. Se eu não tenho aceitação, eu não consigo ir para o segundo passo. Então, eu primeiro aceito que eu tenho essa falha e aí eu começo a justificar o outro no meu lugar. E eu paro de condenar e começo a justificar. Essa pessoa está agindo assim porque pode ter acontecido alguma coisa desagradável, enfim, ela está nervosa, está tensa,
está preocupada com alguma coisa. Então, eu parei de condenar, nossa, que coisa chata, a pessoa fica gritando. Não, ela está gritando porque ela não está sendo ouvida. Porque se ela tivesse sendo ouvida, ela não precisaria gritar, ela falaria baixo. Então, para tudo, tenho trabalhado muito e, graças a Deus, está surtindo efeito. Muitas coisas não carrego mais. Existem outras tantas que eu ainda preciso trabalhar, elaborar melhor, mas na maioria das vezes essa questão do julgamento não faço mais, mesmo porque a doutrina ensina e tenho procurado vivenciar. E a constelação familiar também diz que ensina isso também do não julgamento. Não existe ninguém bom, ninguém mau. Existe a pessoa e ponto. Então, essa parte de julgamento, do espelho, eu estou sempre me espelhando. Inclusive, tem a luz da sombra, né, que é o ouro da sombra, que são pessoas que a gente admira e acha que não é capaz de chegar no patamar dessa pessoa. Eu vou aproveitar e vou fazer até uma homenagem, porque assim, uma pessoa do lado da família cristã, que foi minha professora no início, eu nem sei quando foi isso daí. E a dona Edna, tem a dona Ana Cardoso também, pessoas maravilhosas. Mas a dona Edna e a dona Ana Cardoso, elas fazem uma palestra tão gostosa, tem uma fluidez muito grande naquilo que falam, que eu ficava babando, nossa, eu tenho vontade de ser assim, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. Aquele lance lá do começo, eu tenho vergonha. Nunca que eu vou conseguir falar em público dessa forma, ou fazer as pessoas entenderem o que eu estou pensando, enfim. E aí, mediante elas como exemplo, alguém falou, você é capaz, por conta da sombra também, né? Se você reconhece uma qualidade no outro, essa qualidade também existe em você. Então a gente precisa trabalhar, desenvolver essa qualidade em nós, e a gente vai chegar, talvez não chegue no mesmo nível, mas pode chegar próximo, pode chegar no mesmo nível e pode até ultrapassar um pouco o nível dessa pessoa com a qual a gente teve como instrumento, assim, como ídolo, como um exemplo. Então, para essas duas pessoas na questão assim das palestras, elas são gigantes para mim. Eu gosto muito. Eu digo, são seres acima da média. Abraço de luz e gratidão a ambas. Duas pérolas para você de presente. A primeira é de Emmanuel e a segunda é de Hamed. A segunda você já deve tê-la encontrado no livro. Quando o Espírito Hamed, por Francisco do Espírito Santo Neto, ele narra: a aceitação é ter a habilidade para reconhecer que está acontecendo uma coisa, avaliar a situação e propor mudança. Então, isso é aceitação. Mas antes dele, Emmanuel disse assim: a pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando erguida em 4 ângulos distintos: compreender, aceitar, amar e servir. Aí ele segue: quem ama, ou melhor, quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. Quem serve, conquista. Então, a primeira está no primeiro livro, e essa que eu li agora vai estar no segundo livro, o De Sal da Terra, a Luz do Mundo, é o Despertar da Consciência.
Muito bom. Ah, o gatinho passou aqui. Ele O quer fazer parte da gatinho. live, tá tranquilo aí. Por isso que eu falei, não se envergonhe dele compartilhar com você. Ele também é gente, está querendo já, está preparando já É, para poder fazer é a para sua jornada. Então agora, você tem algum contato, quer divulgar o seu trabalho, fique à vontade para como as pessoas entram em contato com você, tanto para uma sessão de terapia como a terapeuta transpessoal com direito de ouvir os espíritos, porque Jung ouvia os espíritos, eu ouço. certo? Ouviu da pessoa e outros, porque eu sei que você ouve, então com esse direito, e além disso, a constelação familiar, e você disse mais uma que você usa, além da constelação familiar, qual a outra? Meu Deus do céu, deu um rosa aqui. Tá, É, mas eu trabalhei também com dependência química, então também faço atendimentos com dependência química, com os dependentes. É a transpessoal junguiana e a constelação familiar. Agora também estou fazendo com os bonequinhos na água, a constelação fluvial. Até por conta da pandemia, né? Então as pessoas não poderem se aglomerar ou terem medo de se aglomerar, então a gente usa os representantes, os bonequinhos. E então o meu espaço, eu coloquei o nome de Espaço Terapêutico Servir a Vida, tem uma página no Facebook e mudei hoje no YouTube para também Espaço Terapêutico Servir a Vida, o canal do YouTube. Tenho feito umas pirulazinhas a respeito de alguns sentimentos, alguns temas, mas são coisinhas pequenas, de 5, 8 minutos, não é uma palestra, não é um seminário, é uma coisa pequenininha, só para dar uns toques em relação a pensamento, a sentimento, a amor, essas coisas assim. E se quiserem falar comigo, tem o meu e-mail, que é zeses.psi@gmail.com. repete de novo, quase soletrando, vai lá. Zezis. Z-E-Z-I-S. Ponto. Psi. P-S-I. @gmail.com. Melhor do que isso não tem jeito. Agora não tem como alegar ignorância. Eu só sei que se Então você, é isso. se você que está nos ouvindo, nos assistindo, porque você pode estar nos ouvindo, de repente lhe faltou a visão, ou você está na cozinha cozinhando, está nos ouvindo ou nos assistindo. Se você quiser realmente ser acolhido por alguém que estuda o espírito na sua completude, e vai tratar não só o seu trauma psíquico no mundo psíquico emocional, vai buscar a causa e trazer, de fato, os estímulos da sua própria consciência para resolver a situação. Porque ela não está lá para resolver o teu problema, está lá para apontar caminho. O que ela faz? Aliviar o efeito, até você decidir resolver as causas. Mas você vai ser acolhido, amparado, esclarecido e depois o restante é contigo. Mas agora a sua mensagem final. Pode fazer a pílulazinha Pronto. de 5 a 8 minutos ou pode fazer uma palestra, fica à vontade. Não, não. Uma pílulazinha. Eu não, só tenho muito a agradecer pela oportunidade. Eu não estava esperando esse convite. Então, só tenho que agradecer a Neuza por ter lembrado de mim, a você que lembrou de mim, a todo o suporte que eu recebi. Estou feliz
E eu aceito assim, eu estou trabalhando todos os desafios que chegam até a minha pessoa, porque não querendo ser arrogante, mas se chega algum desafio é porque eu estou preparada, eu estou pronta para seguir em frente. Então, dizem, tem um ditado que diz que quando o aluno está pronto, aparece o mestre. Então, eu só tenho muito a agradecer e continuar estudando o despertar da consciência, porque ela realmente fez bastante diferença na minha vida. Eu tinha uma cliente que, antes de te conhecer, que ela falava assim, nossa, você fala igual Sebastião, um dia você vai conhecê-lo. E eu ficava admirada, porque às vezes que ela falava que você vinha para São Paulo, eu também tinha constelação familiar naquela época, aos sábados, e não dava certo. Até que um dia deu certo, que eu fiquei super feliz de conversei com você diretamente. Então, eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada e me deixo à disposição para quem quiser um pouquinho da minha colaboração. Estou aqui para servir. Com Muito certeza vai obrigada. ser muito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não é, não vai te deixar desconcertada, muito pelo contrário. Não, porque já perdi a vergonha. Pois é, então você já está sem vergonha e muito menos vai se culpar, então fica tranquila. Então, aquele amigo, aquela amiga, ou internauta, ou telespectador que está passando por esse momento de pandemia, com traumas, conflitos, às vezes com ideias suicidas e tantas coisas, o que ele vai encontrar quando ele chega no seu consultório? Se ele te procurar, como você vai abordar? Como seria esse atendimento inicial? Quer ele busque você virtualmente ou quer Pessoal, fisicamente, lá pessoalmente? Vamos só dar uma prévia para eles terem uma ideia do que eles vão sorver nessa fonte cristalina que é você com seu espaço terapêutico. E pode repetir mais uma vez o nome do espaço, tanto lá no Facebook quanto no YouTube. no YouTube, Espaço Terapêutico Servir a Vida. Quando a pessoa aparece, o acolhimento, né? Eu me acho acolhedora, estou sempre sorrindo, isso aqui faz parte da minha vida, o sorriso. E eu permito que a pessoa se coloque todas as frustrações, todas as queixas que ela tem, e à medida do possível, vamos começando de baixo, né? Para que ela comece a entender o que está acontecendo com ela, para que possa fazendo transformações. Normalmente, a gente trabalha também um pouco de respiração, para que fique mais tranquila, mais receptiva, e inclusive nos momentos que estão mais tensas, elas ensina a respiração para que elas se concentrem e dá resultado, porque as pessoas, se estão insones, elas dormem com facilidade. Se elas estão tensas, a partir do momento que faz a respiração do diafragma, que você enche os pulmões, segura o ar, solta devagarzinho pela narina, segura sem absorver o ar novamente. Aí eu faço em 5 tempos, 6 tempos, tudo depende da condição da pessoa. E assim ela vai trazendo equilíbrio, ela vai oxigenando as suas células e o seu cérebro, e ela começa a ver, enxergar melhor e ter mais noção do que está acontecendo com ela. Então, o acolhimento ele se faz na conversa amiga, é um bate-papo. É um bate-papo como se ela estivesse conversando com uma pessoa muito conhecida e que eu já acolho logo de cara como um amigo, uma pessoa muito querida, e eu estou
a serviço para ajudar. Obrigado. E fiquei instigado aqui para ir lá receber esse carinho, essa ternura, principalmente eu que Vem já... Delicioso, esse sorriso contagiante. Não tem jeito, o sorriso, olha, não tem jeito não. Fala para ficar séria, é pouco tempo, não, não aguento. Faz parte e eu gosto. Então, Maria José, uma alegria imensa conversar com você. Espero que seja a primeira de muitas. Se Deus O quiser. espaço está aberto a você e os seus pacientes ou clientes, porque tem uns que são pacientes, outros são mais clientes, com esses amigos, porque quando você os recebe, porque foi me mostrada a cena, você os recebe de duas maneiras, ou como se fosse um familiar muito querido, muito amado, ou como se fosse o próprio Cristo batendo à sua porta e você está lá no seu espaço, servir a vida. Servir ao Cristo, servir a Deus, nos seus semelhantes. Deus a abençoe grandiosamente. A sua família que renunciou aí o espaço para que você pudesse nos atender. E abraços de luz e muito amor. Obrigada, Namastê. Deus abençoe. Namastê. E a nossa sequência, convidamos você para assistir amanhã o último episódio do Exemplo Não Nos Faltam, repaginado, que é a apresentação nova, que é com imagens, que é um projeto imagem do mesmo programa que vai ao ar na quarta-feira, só que agora repaginado e fracionado. Então, cada programa normalmente divide-se em 4 ou 5 módulos. O primeiro, que é Deus, foi 4 episódios. Então, amanhã será o último, às 19 horas, no horário de Brasília. No domingo próximo, no Ensino Universal dos Espíritos, será a terceira parte do tema O Amor e o Amar, tendo como convidado, colaborador, o Alexandre Marques, de Santo André, que é o editor do livro, desta roupagem do livro, tanto do capa dura com costura reforçada, quanto desse que nós chamamos de Airô, que é o aramado, quanto outras obras como Jesus e a Jerusalém Renovada, que é um trabalho, esse capa dura com costura reforçada. Quando a gente fala capa dura com costura reforçada, você pode virar o livro à vontade, que não acontece nada com a sua capa. Então, por isso que chamamos capa dura com costura reforçada. E era também o condutor, porque está sob sua guarda tanto a editora Liberdade e Consciência, que é esta, a Bezerra de Menezes, faz parte do conglomerado, e a Mega Livros Distribuidora. Então, se você quiser comprar o livro a varejo, você entra no nosso site, despertardaconsciência.com.br, lá tem nossa loja virtual. Nós podemos vender para você, que é um acordo de cavalheiro, e para os estudantes do Despertar, os grupos de estudo. Mas se você, distribuidor, livraria, livreiro, quer comprar por atacado, entre em contato através do site, lá tem o contato, megalivros.com.br. Lá também você pode comprar a varejo, que tanto conosco quanto com ele, os recursos são para a causa. E será uma honra receber a visita tanto em nosso site e ele também, com certeza, no site dele. Tempo de despertar é na segunda-feira, com a pílula de número 19, falando dos centros de força, a parte da anatomia, já o segundo módulo. Na quarta-feira, dia 26, exemplo não nos faltam, o programa de número 24, o último, falando do estudo consciente.
Na próxima quinta-feira, no dia 27/5, será o Dr. João Lourenço Navajas. Para que servem as doenças? Nós reagendamos, lembra? Tivemos um problema técnico, não foi possível a transmissão e ele retornará, como sempre, com muita gentileza, com muito carinho e paciência para compreender e nos perdoar pela falha que não foi nossa culpa. E no exemplo Não Nos Falta, com imagens, será o primeiro programa que é o Espírito. Então, o que é Deus? Agora, o que é Deus, ou o que é Deus, como você preferir. Agora, o que é o Espírito, ou o que é o Espírito. Será o primeiro programa com imagens. Conforme nós vamos falando, as imagens que aparecem vai contando a história da nossa própria fala. E no Ensino Universal dos Espíritos, no dia 30/5, perguntas e respostas. Tem muitas perguntas já acumuladas. A live vai ser um pouquinho maior do normal para atender todas as perguntas que surgirem dentro do nosso propósito. E dia 3/6, o nosso irmão e cirurgião dentista, que cuida do nosso sorriso, o Dr. Alberto Elias, e a nossa amiga e terapeuta Valmisa, esposa do Dr. Gui, que é oftalmologista, e são eles que nos recebem em sua casa, Valmisa e o Gui, com as suas filhas Valentina, e falhou o nome da outra agora, mas ela vai me perdoar, e vão estar conosco no dia 17/6, o Geraldo Lemos, que conviveu com Francisco Cândido Xavier muito de perto. No dia 20/6, a Pâmela e a Aline voltam com a 6ª parte da alimentação consciente, gestação e alimentação consciente. Nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas, César Ayala, que nos conduz até vocês, às empresas parceiras, às emissoras parceiras, e Deus os abençoe grandiosamente, àqueles que divulgam a programação, como a Vilma Camargos, a Marília Gonçalves, a Neuza Marques, a Marcela Lemos, a Marcela Lima, Alexandre Marques, o Arnaldo Silva, que além de fazer a divulgação com os flyers, também está na edição desse projeto Imagem, dá assistência como técnico aqui no estúdio, faz acontecer por aqui, nos ajudando. E a Jussara e o Fernando Rocha, a Pâmela Ulho e a Elizabeth Sobrinho, a Elizabeth Henrique, a Mariana Medeiros, a Mayra Souza, a Marlene Maciel, a Rosa Sanches e tantos outros que nos ajudam direto ou indiretamente, aqueles que contribuem monetariamente, aqueles que ajudam vibracionalmente, aqueles que se inscrevem em nosso canal no YouTube, também em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora o nosso canal no Telegram. Então será uma honra recebê-los. E entre lá, visite o nosso canal no Telegram, nós vamos postando pequenos fragmentos para que vocês possam ir usufruindo. É Instituto O Despertar da Consciência. Então pode procurar lá no Telegram e será uma honra recebê-los. Isso aqui, isso mesmo. Isso aqui me parece que não é bem esse nome. Depois a gente passa certinho para vocês, mas basta procurar o nosso canal no Facebook, lá vai estar a divulgação no Telegram, também no Instagram, e a gente depois passa correto para vocês. Abraços de luz e paz e muito amor. Namastê.